Eu falo em geral, não só no sul da Flórida, mas como geral. Uma coisa que tem estado no meu coração muito, esses meses, esses últimos anos, na verdade, é sobre a nossa geração. Uma geração que está vindo, uma geração que está aqui já, na verdade. E tem umas coisas que são bem assustadoras. A gente está vivendo agora no momento que essa geração tá para ser a primeira geração pós-cristã. Então nós estamos vivendo agora num momento histórico dentro dos Estados Unidos, que pela primeira vez na história dos Estados Unidos vai ter uma geração que é pós-cristã. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma geração onde que a maioria está saindo da fé, deixando a fé, e a maioria, o cristianismo pela primeira vez na história dos Estados Unidos estagnou e está projetado para diminuir. Então, a primeira vez que o cristianismo está aqui crescendo, a primeira vez que parou e agora está projetado para cair. Então, nós estamos agora vivendo um momento que poucos países já passaram, poucas nações já passaram, poucos lugares já aconteceu. E o que nós estamos vivendo agora realmente é um alarme. Por quê? Porque nós estamos vivendo com uma geração que está saindo da igreja. Mas tem algo que me assusta. Nós estamos plantando mais igrejas do que nunca. Então, o número de igrejas nos Estados Unidos está aumentando. Porém, as pessoas dentro das igrejas estão... Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem alguma coisa que está errada. Pela primeira vez, nós estamos lidando com uma situação que eles estão saindo da igreja. Quando você vai ver os motivos, vai estudar os motivos, já fiz um estudo sobre isso. Quais que são os motivos? Eles não encontram uma conexão naquilo que é pregado, naquilo que é vivido. Entendi. Primeiro motivo. Tem uma desconexão. Eles pregam uma coisa e vivem outra. A outra coisa, eles não acreditam que a experiência que está na Bíblia pode acontecer. Ou seja, falta de poder. Eles não vê poder, não vê mover de Deus. Eles acham que a igreja é simplesmente uma instituição. Então, nós estamos vendo que o que realmente está transformando as pessoas, está levando as pessoas fora da igreja? Falta de experiência com Deus, falta de poder e manifestação do Espírito Santo e falta de ter uma conexão entre o que é pregado e o que é vivido. Então, nós estamos vivendo esse momento. Então, eu acho que nós estamos vivendo agora pela primeira vez um momento escuro na história do cristianismo nos Estados Unidos. Mas isso, para mim, para muitas pessoas, você fala, nossa, isso quer dizer que o cristianismo vai morrer. Mas toda vez que o cristianismo está na ponto de morrer, é quando o avivamento maior acontece. Sim. Quando a perseguição aconteceu, foi quando a igreja mais cresceu. Quando o negócio ficou cômodo, foi quando diminuiu. Mas quando a perseguição veio, foi quando cresceu. Quando o negócio fica mais escuro, é quando tá mais perto do sol nascer. Quando o dia tá mais escuro, é quando o sol vai nascer. Então, para mim, ao mesmo tempo que isso me dá um temor, dá uma coisa que eu penso, nossa, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo o negócio correto, porque tem muitos jovens saindo da igreja. Como que nós podemos? Ao mesmo tempo que eu tô pensando nisso, eu tô pensando, nós estamos prestes para ver um avivamento. Nós estamos prestes para ver algo acontecer. Se tá essa estatística acontecendo, se o negócio está ficando mais escuro, se o negócio está ficando mais tenebroso, é porque tem uma luz que vai aparecer em tudo isso. Tem alguma coisa. Se começar a haver perseguição, se começar a haver, sabe, as pessoas indo contra o cristianismo, esse vai ser o momento mais forte para a gente nos posicionar. Esse vai ser o momento que nós realmente vamos experimentar um avivamento. Então, eu creio que como igreja nós estamos nos preparando, nós precisamos nos preparar com o fogo, manter o fogo queimando. E nós também temos que nos preparar porque essa geração é uma geração que pergunta por quê. Ela não está satisfeita com simplesmente uma resposta. Ela não está satisfeita. Eu ensino para adolescente muito, curso de maturidade, muito para jovem, muito para adulto. Interessante que essa geração agora, essa última geração, elas são a geração, você fala, olha, é muito bom você orar e jejuar. Eles falam, por que é bom jejuar? Aí eu falo, não, porque jejum, ele te deixa mais sensível. Por que o jejum te deixa mais sensível? Eu estava ensinando hoje uma aula no seminário, alguém dessa geração, estava falando sobre liderança. Estava falando, olha, liderança, pastoreio, olha só as perguntas, o nível das perguntas. Estava falando, olha, a igreja,
em geral, quando estava falando sobre liderança, a igreja estava falando sobre clero, leigo, estava falando e falei, olha, a igreja acabou trocando e agora você precisa de diploma para ser ordenado, e a igreja acabou, sabe, colocando uma supervalorização na faculdade, em diploma, e eles não estão valorizando mais as pessoas comuns. E as pessoas comuns são que são chamadas de ser ministros. Tô falando isso. Uhum. E eu tô falando isso, tô falando, aí ele levantou a mão e falou, então por que na videira tem que fazer seminário para ser pastor? Por quê? Porque eles questionam tudo, tá entendendo? Eles, não adianta você só falar um negócio pra eles. Eles vão te perguntar. Então por que na videira tem que fazer seminário pra ser pastor? Aí eu tenho que explicar, olha, nosso seminário, a gente crê que não é um seminário somente pra teologia, não é isso. O foco do nosso seminário é caráter. E eu falei, eu já ouvi o pastor Luiz falar isso. Que ele falou, olha, se tem alguém que não fez seminário e responde em todas as áreas, ordena ele. Eu já ouvi o pastor Luiz falar isso. Então eu falei, olha, isso é o que nós acreditamos. Mas por que eu tô contando essa história? Porque essa geração pergunta. Então nós tem que estar sabe, preparados para responder. Sim. Sabe, elas vão questionar. Por que a homossexualidade é errado? Uhum. Aí a gente pergunta, por que é? Aonde na Bíblia está dizendo que a homossexualidade é pecado? Aí você tem que descobrir. Outra pergunta. Eu falo isso com meus meninos toda hora. Você fala pra todo mundo que não é pra ter sexo antes de casamento. Aonde na Bíblia tá escrito que não pode ter sexo antes de casamento? E eles não sabem. Fala, mas mostra aí. Imagina que eu sou alguém que não sou pastor, tô te perguntando, como que você vai defender? Não, é porque Deus não falou que tem que ser. Aonde? Por quê? Então, eu acho que nós, pra essa geração, nós temos que estar preparados. Realmente preparados pra experimentar esse movimento, tá animado, porque, olha, se perseguição aumentar, é porque o avivamento tá vindo. Se o negócio tá ficando mais escuro, é porque o avivamento tá vindo. Se o negócio tá ficando mais apertado, mais justo, é porque o avivamento tá vindo. A gente tá prestes de ver um avivamento. Então nós temos que nos preparar, deixar a chama queimando, encher do Espírito Santo, ter um relacionamento com ele. E nós temos que preparar também. Quais são as respostas que vão vir? Quais são as perguntas que vão vir? Então imagina, se eu consigo conduzir a palavra de Deus, ter a espada bem definida na minha mão, sei usar ela, entendo, cresço, entendimento, revelação, profundidade, e ao mesmo tempo eu tenho vida de Deus, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho unção. Imagina, a gente vai estar preparado. E no momento, Deus vai procurar aqueles que estão dessa forma, que estão com o óleo dentro o fogo queimando com óleo, e ele vai escolher eles, e eu acredito que a gente vai ver um avivamento. Na Flórida, nos Estados Unidos, a gente vai ver um avivamento acontecer. Então, eu realmente creio que nós estamos nos preparando para um avivamento. Então, essa é a minha mentalidade. Nós estamos preparando para um avivamento. Então, essa conferência que a gente está fazendo é chamado catalisador de avivamento. Por quê? Porque eu acredito que o avivamento não chegou. Talvez não vai chegar no que vem, nem em 2 anos. Mas eu acredito que nós vamos acelerar o avivamento quando nós estamos com a chama queimando. Sim. Quando nós estamos propagando o evangelho. Quando nós estamos crescendo, avançando em revelação, em graça, em favor, em vida, em unção. Quando nós nos preparamos dessa forma, nós estamos acelerando o avivamento que vai vir. E eu acredito que não vai ser só um avivamento comum. Sim. Acho que vai ser um dos últimos avivamentos. Se não for o último, vai ser um dos últimos avivamentos antes que Cristo volte. Pela forma, do jeito que as coisas estão acontecendo e a forma que um avivamento hoje ia propagar. Então, por exemplo, primeiro grande avivamento dos Estados Unidos, 70 mil pessoas. Mas como que propagou esse avivamento? De palavra para palavra. De cavalo. Sim. De cartinha. Hoje, se acontecer um avivamento igual aconteceu naquele dia, o negócio vai explodir. Daqui a pouco, todo mundo na África vai estar sabendo o que está acontecendo. Sim. Então, eu creio que realmente não é um avivamento aqui na Videira ou no Kingdom of Heaven, aqui na Flórida. Eu creio que a gente está prestes a ver um avivamento global. A igreja, né? A igreja em geral. Um avivamento global. Entendi. Que vai, sabe, explodir em todos os lugares. E vai ser algo muito grande. E o que seria esse avivamento, no caso, assim, algumas evidências? Cara, eu acho que, historicamente falando, eu amo história de avivamento. Existem algumas coisas que seguem. Cada avivamento tem uma característica. E tem muitas pessoas que procuram descobrir qual que vai ser a próxima característica. Então, por exemplo, muitos não consideram, mas eu considero a reforma um avivamento. Qual que foi a característica da reforma protestante? Foi a volta para a palavra de Deus. A palavra de Deus voltou para a mão de todo mundo.
Esse foi o avivamento. O avivamento da palavra de Deus. Ok. Aí teve um avivamento que foi o da Rua Azusa, certo? Uhum. Qual que foi a característica da Rua Azusa? Batismo no Espírito Santo. Falar em línguas. Isso era uma coisa que... Isso, no começo da história do cristianismo, estou falando assim, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, isso tudo é escrito, tá lá. Os primeiros discípulos dos discípulos, tudo falava em línguas e tá registrado, tá cadastrado que línguas era algo. Mas aí, depois que aconteceu tudo com a Igreja Católica, na época medieval, cessou, ninguém tava falando mais em línguas. Na Reforma, ninguém tava falando mais em línguas. Então, o avivamento da Rua Azusa foi um avivamento para despertar novamente o dom de línguas, a profecia, o sobrenatural. Foi um avivamento para fazer isso. Antes disso, era um avivamento de arrependimento. Todo mundo estava arrependendo. Todo mundo estava arrependendo. Então, cada avivamento tem uma característica. Eu não tenho a mínima ideia qual que vai ser a característica dessa próxima. Nenhuma. Eu já ouvi pessoas falar que vai ser o avivamento na família. O Jake Hamilton veio ministrar, que escreveu o hino, sabe? Ele foi ministrar na nossa igreja. Ele falou, eu acredito que o último avivamento vai ser um avivamento de família. Que Deus vai restaurar a família de Cristo. Alguns dizem que o último avivamento vai ser do sacerdócio. Acho que é assim que fala. Sacerdócio. Que Deus vai levantar pessoas comuns para ser... Não vai ser uma pessoa. Vai ser vários avivalistas. Que cada avivamento tem uma figura. Falando que esse último avivamento não vai ser uma figura. Vai ser várias figuras. Então, eu não sei o que vai ser. Mas eu creio que vai ter esse grande avivamento que vai ser um dos últimos, se não for o último, um dos últimos avivamentos antes que Cristo volte. Uau.